usurpadora, esperando por tu amor. Rodrigo recebe a confirmação de que Paola está em casa e comunica isso para Stephanie e Carlos Daniel. Carlos Daniel, por sua vez, não sabe como lidar com a volta da megera. Stephanie implora para que ele finja. Carlos Daniel espera não poder trucidá-la com as próprias mãos. Paulina conta para Lourdes que acha que Zenaida está desnutrida. A loirona, que se parece muito com a mãe do Luiz Fernando de Maria do Bairro, explica que a mãe é muito ansiosa. Paulina propõe levar Zenaida a um geriatra e Lourdes aprova. Ela sai para o salão, deixando Paulina cuidando de sua mãe. Paola nega para Lalinha que vai descer, pois vai tirar um cochilo pós-viagem. Ela anuncia que trouxe presentes para a criada. Lalinha sai e Paola cai na risada. Lalinha revela a Adelina que Paola já está no quarto. Adelina se alegra achando que é a usurpadora, mas se decepciona ao saber que é a verdadeira. Rodrigo implora para o irmão ficar neutro diante de Paola. Carlos Daniel acha que o ódio em seu olhar será evidente. Stephanie acredita que vão conseguir prender a usurpadora quando ambas se encontrarem. Carlos Daniel comenta que Carlinhos vai sofrer muito ao saber da verdade, como se ele se importasse com o filho, né? Rodrigo acha que Verônica pode ser uma boa mulher para o irmão. Enquanto isso, Verônica suspira desejando amar Carlos Daniel sem impedimentos. Isabel pede para Carlinhos fingir estar morrendo de dor assim que Antônia aparecer. Ele teme apanhar da véia, mas Isabel garante que vai quebrar a cabeça dela caso ela tente alguma coisa. Carlinhos pede para ser chamado de grumete pela vovó e ela aceita. Antônia chega esbarrando numas tralhas. Isabel manda Carlinhos começar o fingimento. Antônia entra em casa podre de bêbada e reclama da presença do menino lá. Ela torce para a irmã ser presa. Isabel confia que não vai para a cadeia, pois é honrada. Lalinha garante a Adelina e a Cacilda que a verdadeira Paola voltou mesmo e a reconheceu na hora. Ela sai cantando vitória por ganhar presentes da vilã. Adelina teme que a casa volte a ser uma desgraça e Cacilda já espera por isso. Cacilda teme que Piedade caia de novo no vício, graças aos gorós que Paola sempre trouxe. Carlos Daniel admite para Rodrigo que teme que Verônica perca o interesse nele, pela inconstância de sua vida. Rodrigo pede para o irmão não esquecer de engolir todos os sapos do mundo com essa volta de Paola. Adelina conta para Piedade que Paola voltou. A vovó nem se espanta. Antônia começa a surtar por poder ir para a cadeia por causa de um moleque que não é nada dela. Isabel exige que a doida cale a boca. Moacir chega no meio da discussão e pergunta à amiga se ela realmente não levou Carlinhos aonde combinaram. Isabel explica que levou Carlinhos por horas na porta de uma igreja e ninguém o reconheceu. Antônia torce para que ele morra. Moacir pede para Carlinhos se levantar para baterem um papo. Zenaida conversa com Paulina, mas logo esquece quem ela é. Lourdes aparece e pergunta se seu marido já chegou. Paulina recorda que a patroa ainda não o apresentou a ela. Lourdes promete que fará isso assim que ele aparecer. Adelina diz à vovó que Paola está no quarto e só vai descer para o jantar. Piedade não pretende nem descer para não se esbarrar com essa asinha, porque vai rasgar a cara dela. Carlos Daniel chega em casa e logo aborda Lalinha, querendo saber onde está Paola. Zenaida avista Osvaldo de longe e conta para Paulina que ele é seu genro. Osvaldo desaparece antes que Paulina o veja. Lalinha garante que não é a usurpadora, pois a patroa está fumando. Carlos Daniel sai para vê-la. Ele entra no quarto da mulher e a observa dormindo. Moacir conta uma história para Carlinhos. O pequeno espera morar ali para sempre. Antônia manda ele parar de sonhar e o chama de moleque nojento. Carlinhos garante a Isabel que quando achar seus pais, vai pedir para eles levarem ela também. Carlos Daniel observa Paola dormindo e a identifica como sua autêntica esposa provocante, sedutora, adúltera e maldita. Paola acorda enquanto Carlos Daniel sai e sorri. Braulio pergunta de Paola para a secretária. Branca revela que a patroa viajou por uns dias. Rodrigo e Patrícia comentam sobre a volta da megera. Ela pergunta se o marido ficaria com Paulina ou com Paola. Rodrigo assume que prefere Paulina.
Patrícia propõe que os dois vão jantar na mansão. Rodrigo acha uma boa ideia, pois quer ver Paola frente a frente. Mais tarde, Carlos Daniel pede para Willie e Stephanie disfarçarem perante Paola. Ela pergunta se o irmão pretende perdoar a megera, e ele nega. Carlos Daniel conta que chamou Leda de última hora. A sós, Willie beija Stephanie e pede para ela não ter medo. Lalinha acomoda o vestido vermelho de Paola e é dispensada pela megera. Rodrigo chega na mansão. Carlos Daniel pede para Adelina vigiar Lisete para retirá-la da mesa caso haja algum problema. Rodrigo e Patrícia aparecem e cumprimentam Carlos Daniel. Lisete surge e pergunta da mamãe. Stephanie e Willie descem. Lisete quer saber que de Carlinhos e Carlos Daniel deixa para explicar isso depois. Leda chega, já querendo saber quem voltou, a verdadeira ou a usurpadora. Carlos Daniel sugere que ela veja com os próprios olhos. Ele assume que vai se segurar muito para não espancar a megera. Todos querem ir para a mesa, mas não sabem se esperam ou não a vilã. Paola avisa do alto da escada que não precisam mais esperá-la. A megera surge deslumbrante e pronta para o ataque. Lisete abraça Paola e já pergunta de sua boneca. A megera confirma para ela que trouxe. Paola pergunta por que estão todos mudos. Sai o boa noite mais forçado do mundo. Paola cumprimenta Willie toda oferecida e se choca ao ver a nova aparência de Stephanie, que a fuzila com o olhar. Douglas quase engole Braulio exigindo saber onde ele estava. O mordomo revela que Paola não está na cidade. Paola disfarça o choque, dizendo que com certeza Stephanie mudou muito nesses dias de ausência. Ela se oferece novamente para Willie, mas seu alvo agora é Carlos Daniel. Paola pergunta ao marido por que ele não foi vê-la quando chegou. Carlos Daniel explica que ela estava dormindo. Paola olha para Leda e questiona quando ela voltou de viagem. Leda conta que já faz 1 ano e debocha que a inimiga não deve ter reparado. Paola se justifica, dizendo que Leda viaja toda hora e poderia ter viajado durante sua ausência. A megera pergunta como vai o casal feliz. Patrícia responde que bem. Paola nota que Carlinhos não está e estranha ao ouvir de Lisete que o irmão não está em casa. Enquanto isso, Carlinhos conta para Isabel que tem medo de Antônia roncando. Isabel pega um travesseiro e põe em cima da irmã para abafá-la. Ele não entende por que Antônia não gosta dele. Isabel lamenta por não poder ficar com Carlinhos para sempre, pois aparentemente ele veio de uma família rica, dadas as suas roupas finas. Ela avisa que amanhã voltarão à igreja e Carlinhos sente medo de ser abandonado. Isabel explica que é pobre de marré e só ganha a vida vendendo seus brinquedos. Carlinhos se propõe a vender com a vovó e pede para não ir para a igreja. Carlos Daniel mente que Carlinhos está em um colégio interno. Paola reclama do marido não tê-la esperado para irem juntos levá-lo. Todos partem para a mesa. Stephanie confirma para Leda que essa é a verdadeira Paola, mas ela não pode saber que foi descoberta. Douglas acha que mentiram para Braulio sobre a tal viagem de Paola, mas o mordomo duvida muito. Douglas decide ele mesmo buscá-la caso ela não volte de viagem logo. Paola toma vinho enquanto devora Willie com os olhos. A megera pensa nas mudanças que acometeram os Bratio e se pergunta o que a usurpadora fez durante esse tempo. Piedade morre de ódio ao saber que Paola está jantando como se nada na mesa. Lalinha acha que a vilã pode querer visitá-la no quarto. Piedade torce para que isso não aconteça, porque se ela for lá, nunca mais vai querer voltar. Isabel acha que Carlinhos tem uma família que o ama muito em um casarão bem bonito. Portanto, eles devem ir à igreja no dia seguinte e tentar achar alguém que o reconheça. Antônia volta a roncar, fazendo os dois queridos rirem. Leda opina que Carlos Daniel não parece contente com a volta da esposa. Paola concorda e Leda a provoca. Carlos Daniel joga a culpa na ausência do filho. Paola lembra que o pequeno sempre foi doentinho. Lisete lembra que o irmão até já caiu do cavalo. Paola comete a gafe de deixar claro que não sabia disso, mas Carlos Daniel não diz nada. Stephanie apressa a Adelina para Lisete terminar logo de comer. Paola reclama de não ter recebido um beijo caloroso de Carlos Daniel ainda. Ele acha melhor não. Leda se choca ao ver Carlos Daniel desprezando um beijo da esposa.
Paola afirma que ele não está desprezando agora e enfia a língua na goela dele. Rodrigo fica pasmo e tenta intervir, mas Patrícia o controla. Todos assistem ao beijo de tirar o fôlego. Paola volta para a mesa poderosa e anuncia que hoje à noite tem, só para provocar Leda. Leda lembra que já provou muito desses beijos antes de Paola. Carlos Daniel pede para jantarem em paz. Mais tarde, Carlos Daniel entra em seu quarto bravo e decide ler mais um pouco o diário. Ele lê um relato de Paola sobre seu caso com Donato e como se deixou pintar nua. Carlos Daniel recorda do dia que Donato foi visitá-lo e disse barbaridades sobre Paola, que agora se provaram ser verdade. Paola pergunta para Lalinha que de Carlos Daniel e ela indica que o patrão está no quarto. A megera decide fazer uma visitinha. Lá, Paola alisa o peitoral dele, querendo saber mais sobre esse desânimo. Carlos Daniel alega cansaço. Paola propõe transar, mas Carlos Daniel foge, afirmando ter medo de broxar por seus problemas. Paola acha que o marido teve outra e ele nega. Lourdes pede atualizações para Paulina sobre Zenaida e se surpreende com a competência dela. Paulina conta que já arrumou o telefone do geriatra. Ela se retira. Um segundo depois, Osvaldo aparece e pergunta com quem a esposa estava falando. Lourdes conta que era com Paulina, o deixando com uma reação que eu, narrador aqui, não consegui identificar porque o ator é muito ruim. Lalinha nota que Paola acordou tarde e explica que ela levanta às 7 da manhã há 1 ano. Paola estranha a criada comentar sobre a fábrica, porque ela não tem nada a ver. Lalinha debocha da aparente falta de memória da patroa, que parece não lembrar que trabalha lá. Paola disfarça e inventa que não quer mais trabalhar lá. Lalinha recorda que ela mudou, assim como Stephanie, que até mesmo está grávida. Paola se levanta morta com farofa com a notícia, e Lalinha lembra que Stephanie só engravidou graças à própria Paola. Paola decide dar uma volta com o carro e acaba sabendo que há 1 ano ela só anda com um motorista. Paola pede um cigarro e Lalinha se diverte contando que ela tinha parado de fumar. Osvaldo afirma não ter visto essa tal Paulina antes. Lourdes reclama que ele não viu por estar farreando de noite e só chegando de manhã, após passar horas e horas apostando e perdendo no jogo. Osvaldo manda a mulher não encher o saco e sai. Irritada, Paola explica para Lalinha que decidiu mudar nessa última viagem, pronto, acabou. Lalinha sai, enquanto Paola amaldiçoa a Paulina por ter feito 1001 coisas que ela jamais faria. Carlos Daniel bate um papo desinteressante com Verônica. Ele lamenta por não ter notícias de seu filho. Enquanto isso, Carlinhos e Isabel se preparam para ir à igreja. Pedro pergunta se Paola quer que ele a leve no carro. Ela fica impaciente e sai com o carro sozinha. Rodrigo pergunta como vai Carlos Daniel. Verônica tenta sair, mas Carlos Daniel impede, explicando que só não está muito afim de falar sobre certos assuntos. Rodrigo quer saber se pelo menos o irmão dormiu. Carlos Daniel nega, porque certo alguém não o deixou. Paola chega à fábrica. Ela entra no escritório e dá bom dia a todos. Rodrigo avisa a megera que ela deve assinar alguns papéis. Paola se mostra disposta a enfrentar o trabalho. Carlos Daniel fica desconfortável. Osvaldo não entende por que Lourdes está reclamando que ele está gastando muito se ela sabe que ele só está com ela pelo dinheiro. Lourdes lembra que se casou com ele porque o amava. Osvaldo só lamenta. Lourdes pergunta se o Cafajeste quer levá-la à falência. Ele sugere que ela o largue, mas lembrando que ela é uma velha e não vai conseguir mais ninguém. Brígida se surpreende ao ver que Paulina limpou todo o quarto de Zenaida e, como a novata já fez seu serviço, decide sentar para fofocar com ela. Paulina não entende como Zenaida tá só o pó da rabiola se nem é tão velha assim. Brígida explica que a velhinha está senil desse jeito por causa de Lourdes, que se casou com um canalha inútil. Rodrigo explica que passou os documentos para Verônica passar a limpo e Paola tem que esperar. A vilã fica impaciente e acha melhor dar uma volta. Todos a observam fumar do nada. Paola explica que voltou a fumar para ficar mais calma. Ela agradece a Carlos Daniel por ter acendido o fogo e lhe dá um beijinho. Verônica fuzila Carlos Daniel e Paola percebe que tem alguma coisa ali. Lourdes morre de arrependimento por ter dado bola para Osvaldo.
Ele recorda que ela o viu em Cancún e morreu de amores por ele. Assim, decidiu comprá-lo. Lourdes quer saber por que o marido bebe tanto e sai com um monte de mulherzinha vulgar. Osvaldo explica que é só pelo arrependimento por ter deixado sua namorada de Cancún para ser comprado por ela. Brígida revela que Zenaida testemunhou a filha comendo o pão que o diabo amassou nas mãos do marido sem vergonha e por isso definhou em 1 ano. Ela conta para Paulina que é só Lourdes que é tratada mal por Osvaldo. Os demais empregados ele trata super bem. Brígida lista todas as desgraceiras que o patrão faz com a patroa. Paulina acha impressionante que Lourdes não tenha se divorciado ainda. Brígida explica que é porque Lourdes o ama e se retira. Paulina se pergunta quem será esse sem vergonha. Paola avisa a todos que volta em 45 minutos e sai. Verônica também se retira. Carlos Daniel não sabe até quando vai aguentar essa situ. Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece na segunda-feira. Stephanie aborda Paola e se surpreende com a presença dela, já que no dia anterior ela estava muito diferente. Paola explica que muda sempre com suas viagens e sai para dar uma voltinha. Lourdes conta para Osvaldo que vai dar uma festa de aniversário para a mãe. Ele acha uma perda de tempo. Lourdes propõe que Osvaldo troque de carro. Ele fica de debochinho e com preguiça do amor dela. Carlinhos e Isabel morrem de cansaço e se sentam. Ele lamenta por não poder andar direito. Isabel acha bom encontrarem uma muleta. Os dois se divertem batendo papo. Isabel vê 2 pessoas finas se aproximando e se esconde para ver se elas reconhecem Carlinhos. Carlos Daniel não sabe se Paola faz ideia do suposto sequestro de Carlinhos. Rodrigo acha que não e que Paulina fez tudo sozinha. Ai, meu Deus. Carlos Daniel acha bom publicar no jornal que Carlinhos sumiu e falar com a polícia. Rodrigo, sendo a mula estúpida e ignorante que é, discorda, confiando que o sobrinho está bem com a usurpadora. Carlos Daniel não tem tanta certeza disso. Carlinhos não é reconhecido pelas pessoas e fica aliviado. Stephanie teme que Paola dê em cima de Willy de novo. Ele garante que não dará bola. Stephanie ordena que os dois não troquem uma palavra. Paola chega em casa. Adelina pede para Piedade sair do quarto, mas ela se recusa para não ter que dar de cara com a vilã. Além disso, tá uma deprê enorme por causa do sumiço de Carlinhos. Adelina se segura na ideia de que ele esteja com a usurpadora, mas Piedade sabe que isso não é verdade não. Paola entra no quarto e pergunta como vai Piedade. Piedade nem sequer olha para a bruxa. Paola sugere que a vovó não grite e sai para buscar um conhaque para ela. Adelina dá um grito em cima de Paola, que fica pasma com o enfrentamento. Verônica acha que Carlos Daniel está feliz pela volta da esposa. Carlos Daniel a puxa desesperado, afirmando que não ama mais Paola e pede socorro. Os dois avançam para se beijar, mas Leda aparece, interrompendo. Adelina explica que a vovó está em tratamento e não pode beber. Paola faz pouco caso e pergunta se Piedade não quer mesmo um golinho. Ela pede para ficar a sós com a vovó. Adelina tenta ficar lá, mas é vencida pela vilã e se retira. Paola reclama de Adelina e pergunta o que há com Piedade. Verônica volta para sua mesa. Carlos Daniel tenta sair, mas Leda o puxa para avisar que os dois logo terão uma conversinha. A chata encara Verônica. Piedade segue calada, enquanto Paola se diverte perguntando o que tem se ela morrer tomando um conhaquinho, já que ela já viveu bastante. Paola avisa que vai trazer uma garrafa de conhaque para a vovó esconder debaixo da cama. Piedade não se move. Paola chama a Paulina de idiota e decide sair. Piedade amaldiçoa a malvada. Verônica garante a Leda que não tem nada com Carlos Daniel. A oferecida não acredita e a ameaça, pois ele é só dela. Verônica lembra que o patrão é de Paola. Leda ri, pois a rival já está quase fora do baralho, e quando ela vazar, vai ocupar o lugar dela. Verônica não acha que Carlos Daniel queira Leda.
Leda garante que a inimiga vai se ver com ela caso a veja dando em cima de seu homem de novo. Branca conta para Leda que Carlos Daniel foi embora. Ela o chama de covarde. Lalinha revela para Paola que Carlos Daniel chegou e foi se trancar bem desgostoso na biblioteca. Paola ri, pois sabe como se cura esse desânimo. Em seguida, a megera pergunta o porquê da frieza do maridinho. Ele pede para ser deixado em paz. Paola diz que ama Carlos Daniel, mas ele rejeita seus beijos. Paulina fica pensativa se Carlos Daniel sente sua falta. Paola quer saber o que o marido tem, já que a fábrica tá de boa. Carlos Daniel lembra que a esposa não transa com ele faz 1 ano pela doença, então já tá muito tarde para voltar atrás, né não? Paola inventa que na viagem descobriu que estava curada. Carlos Daniel afirma que agora o doente é ele e se retira. Paola avista Willy e vai até ele. Ela marca um encontro com o amante no jardim e pede para ele demonstrar que não tá com medinho dela. Em seguida, Willy encontra Paola e garante que ama Stephanie. Paola cai na risada e ameaça destruí-lo. Willy não teme, pois sabe que os dois cairiam se ela falar a verdade. Paola não entende que furacão foi esse que virou a mansão de ponta cabeça. Willy recorda que ela mudou muito e enumera tudo o que ela fez de bom neste último ano. Paola afirma que cansou desta nova personalidade e voltou a ser o que era antes. Willy opina que todo mundo prefere a anterior. Paola acha melhor se conformarem. Willy dá a atacada final e revela que os boatos dizem que Carlos Daniel está pensando em se divorciar de Paola e se casar com Verônica Soriano.